estamos chegando à nossa aula de número 9 do projeto Gingando para o Futuro. Eu sou o Monitor Meio Grande e hoje eu tenho uma surpresa para vocês. Nós vamos fazer a nossa última atividade bem especial, bem legal aí. Isso que eu tenho em mãos vocês já conhecem, já foi apresentado a vocês pelo Aranha na nossa última aula, né? A nossa aula de número 8. Isso é um berimbau. Esse aqui é o principal instrumento da capoeira hoje. Hoje ele é a referência de capoeira. Onde você vê um berimbau, logo você pensa capoeira. Não pensa em percussão, vai lembrar da capoeira. Esse aqui é um instrumento muito interessante. Porém, ele é um instrumento caro para se adquirir. Não é um instrumento muito barato. O custo de um instrumento desse varia de 120 a 200 reais para você comprar um instrumento desse pronto nesse formato. Ele é feito por uma cabaça, que a gente também conhece como purungo, que é a nossa caixa acústica, uma madeira específica que geralmente dá na região norte do país, que é a biriba, daí se vem o nome de berimbau, um arame de aço, um dobrão ou uma pedra que a gente utiliza para tocar, a baqueta e o cachixi, que acompanha o ritmo do berimbau. Esse aqui é o instrumento completo chamado de berimbau. E é o seguinte, hoje a gente vai fazer um berimbau. Nós vamos confeccionar um berimbau com alguns materiais alternativos, materiais recicláveis, digamos assim, né? Algum material foi descartável, que ninguém usa mais, a gente vai poder utilizar esse material para confeccionar um berimbau, para vocês começarem a aprender a tocar, para vocês terem um instrumento aí também, para vocês sentirem como que é, como que faz o toque. Vai ser show de bola, mas vocês vão ter que nos acompanhar, beleza? Vamos lá, então vamos para a parte prática. Vou deixar esse aqui e eu vou mostrar os materiais que nós vamos utilizar para essa aula de hoje, beleza? Galera, já estou aqui posicionado com os materiais que nós vamos utilizar para a confecção do nosso berimbau ecológico, digamos assim, né? Um berimbau feito com materiais alternativos. Então eu vou explicar, vou mostrar para vocês o que a gente vai precisar. Eu tenho uma mesa aqui com alguns materiais já separados para a gente confeccionar um berimbau. Temos um material alternativo que a gente vai poder utilizar de maneira bem fácil. E se você tiver um pouquinho de ferramenta em casa, melhor ainda. Mas vai uma dica muito importante, tá? Para confeccionarmos esse berimbau, a ajuda de um adulto, do pai ou de um irmão mais velho ou de um tio é essencial, tá? Se você ainda é uma criança pequena, nós vamos fazer uso de alguns materiais que não são indicados para crianças, como uma tesoura que utiliza ponta, nós vamos trabalhar também com cola quente e com outras ferramentas, tá bem? Então, não é indicado que você faça sozinho. Então convide o papai, convide a mamãe para estar fazendo com você essa atividade aí do berimbau, para confeccionar um berimbau para você aprender a tocar, para você se divertir e conhecer um pouquinho mais desse instrumento que é o símbolo da capoeira nos dias atuais. Tá bom? Então vamos lá, vou explicar para você. Inicialmente, o que a gente precisa para fazer esse berimbau? Eu tenho aqui um pedaço de um cano. Esse aqui é um cano de água, tá? Aqueles canos de meia polegada. Isso aqui é um descarte de uma construção. Um resto de construção que sobrou aqui na nossa sede, na nossa reforma que nós fizemos aqui na academia, na sede da ACAP. Então sobrou esse pedaço aqui, eu guardei justamente para essa ocasião, para fazermos a confecção desse berimbau. O mais indicado é você utilizar um cano de eletroduto, tá? Ele é um pouquinho mais resistente, ele vai ter uma flexibilidade maior e ele também vai ter uma tensão maior, o som vai ficar mais bonito, mais legal, mas esse aqui também é perfeito para utilização, tá? Então nós já temos aqui a nossa verga, que seria a madeira do berimbau. Como nós não vamos utilizar a madeira, estamos utilizando material reciclável, nós vamos utilizar esse pedaço de cano aqui então. Para simular a nossa cabaça, que é também conhecido como purungo, nós vamos precisar de uma garrafa PET. Eu já tenho uma aqui que eu lavei, tá, para tirar aquele resíduo que tem dentro da garrafa, que acaba virando uma meleca, um grude por causa do açúcar, que é na maioria
desses recipientes vem, né? Mas você pode usar qualquer tipo de garrafa PET, beleza? Vamos precisar também de arame, tá bem? Então eu tenho aqui um rolinho de arame. Esse arame é um arame que nós retiramos do pneu de carro. Aquele pneu velho que vai para descarte, geralmente nas borracharias, a gente passa lá, pede um pneu daquele para o borracheiro, para o funcionário que está trabalhando lá, eles geralmente não servem. E a gente corta a borda interna do pneu para retirar esse arame. É uma fonte riquíssima de arame de aço, tá? E de baixo custo, que você só tem o trabalho de pegar, cortar, tirar o arame e dar uma lixada nele para ele ficar com um aspecto bonito, sem resíduos e o som ficar mais agradável também, ok? Esses 3 materiais são essenciais, isso aqui a gente precisa, tá? Esse arame, se você não conseguir tirar do pneu, você encontra em qualquer material de construção, é um arame de aço, geralmente é vendido por metro, custa ali eu acho que 80 centavos a 1,20 um metro. É uma média aí, varia de região para região, de bairro para bairro aí os valores desse arame de aço. E nós vamos precisar também um palitinho desse aqui. Ele também é utilizado para fazer algodão doce, ou até mesmo aquele palitinho de espetinho. Se você não tiver acesso a isso aqui, você pode retirar até mesmo um galinho de árvore, um galinho fino, que seja compridinho, de aproximadamente 50 centímetros a 40 centímetros, para você usar como baqueta. Também vamos estar utilizando uma pedrinha de jardim, aquelas pedrinhas de jardins ornamentais, uma pedrinha lisa, que não tenha pontas, para não cortar o arame, porque a gente vai utilizar isso aí para tocar o instrumento. Então, esses 2 que eu estou mostrando para você, é o que a gente vai usar para tocar. Então nós vamos precisar de uma baqueta e uma pedrinha de jardim, ok? Vou deixar aqui também e vou continuar com a demonstração dos materiais. Também é essencial o barbante. Eu tenho 2 tipos de barbante aqui, ó. Esse aqui é um barbante mais fino, que eu tinha na minha casa, e esse aqui é um pouquinho mais grosso, tá? Eu dou preferência para o mais grosso, porque ele vai ter uma resistência maior. Então a gente pode utilizar o mais grosso. Eu também vou fazer uso de tinta guache. Você também pode fazer isso aqui, uma tinta lavável, claro, porque se você vai pintar, você pode se sujar, então é interessante você se limpar facilmente aí. O pincel, claro, a gente fazer o uso da tinta, e um recipiente com água para a gente limpar com o pincel. Cola quente, tá? Eu tenho aqui já separado. Nós vamos utilizar nesse cano esses pequenos tampões aqui, tá? É um tampão que a gente utiliza para tampar os canos de água. Ele pode ser substituído? Pode. Você pode apenas acoplar um pedacinho de madeira aqui, bem firme, que ele fique bem fixo, para depois a gente poder colocar o nosso arame preso nesse cano. Então, essa pontinha aqui, nós vamos conectar nessa parte interna do nosso cano. Ele vai ficar assim, com essa pontinha aqui para fora. Beleza? Estão conseguindo observar? Ó, vou chegar mais perto da câmera para você ver como vai ficar. É isso aqui. Ok? Então, vou trazer ele para cá. Então, nós precisamos de dois plugzinhos desse aqui. Isso aqui custa em torno de 20 a 30 centavos nas casas de materiais de construção. É muito barato. Então, você consegue isso facilmente. Também, nós vamos utilizar, eu deixei aqui mais embaixo, eu utilizo um ferro de passar. Esse ferro de passar aqui é um ferro inutilizado lá da minha casa, que não estava usando mais, e eu resolvi pegar para utilizar, para fazermos esse trabalho aqui. Ah, professor, mas eu não tenho ferro de passar, se eu pegar lá, minha mãe vai brigar comigo, minha esposa vai me bater se eu estragar o ferro de passar dela. Tudo bem, não tem problema, você pode estar substituindo esse material aqui por isso aqui, ó, uma lixa, tá? Uma lixinha, somente para a gente fazer alguns reparos, um acabamento, tanto na nossa cabaça, que nós vamos utilizar como uma garrafa PET, eu já tenho até algumas prontas aqui, quanto na nossa verga, que é o cano de eletroduto ou aquele cano de água também, tá bem? Então eu vou deixar esse material aqui e possivelmente
nós vamos utilizar uma serrinha como essa. A minha é uma serrinha já bem utilizada, bem desgastada, porque eu uso muito, bastante. É uma serrinha de ferro ou de cano também, que nós vamos utilizar para cortar o cano, ok? Então, esses são os materiais que nós vamos utilizar para confeccionar o nosso berimbau. Vamos para a segunda parte, então? Vamos lá, galera, dando continuidade. Então, o primeiro passo para nós iniciarmos o nosso processo de confecção do berimbau, nós vamos precisar de uma garrafa PET. Eu tenho aqui uma já que foi higienizada, já está limpa. E nós vamos precisar de uma tesoura, porque nós vamos precisar separar em duas partes aqui esse material. Então eu tenho aqui a garrafa PET e a tesoura. Primeiro passo, vamos cortar essa garrafa mais ou menos ao meio aqui, um pouco abaixo do meio, que nós vamos utilizar a parte de baixo dela. A parte de cima nós vamos guardar para uma outra atividade. Então eu vou recortar ela aqui, tá? Com a tesoura. Por isso a importância de ter um adulto junto te acompanhando para você não se machucar, evitar acidentes. Então pede ajuda para a mamãe, para o tio, para a titia, para o irmão mais velho. Quem estiver acompanhando ou se você está fazendo sozinho aí, tome cuidado também, mesmo sendo um adulto aí, para não se machucar. Ó, separei. Esse aqui eu não vou usar, então eu vou deixar aqui no cantinho. De uma outra oportunidade eu vou fazer uso. Pronto. Tá aqui o meu material, eu já tenho ele aqui separado. Essa aqui vai ser a nossa cabaça, então nós vamos utilizar como a caixa acústica do nosso berimbau que nós vamos confeccionar. Eu tenho aqui um material de uso pessoal meu, que é um soldador. A gente utiliza para fazer solda. Ele tem uma pontinha, ele vai ligado na tomada e ele esquenta muito. Então eu vou utilizar esse instrumento aqui para fazer dois pequenos furinhos na parte de baixo dessa minha cabaça, para que eu possa passar o barbante por dentro dele aqui. Então eu vou colocar ele aqui e ele vai automaticamente ali furando o plástico, me deixando com um espaço legal aqui para mim poder passar o meu barbante depois, ok? Ah, professor, eu não tenho essa ferramenta aqui na minha casa e eu também não posso comprar essa ferramenta para poder fazer um berimbau desse. Como é que eu faço? Tem como fazer? Claro que tem. Nós temos como fazer sim. Eu já utilizei, eu vou retirar esse material daqui, vou colocar ele para cá, onde eu não vou mais ocupá-lo. E olha só como ficou. Eu fiquei com dois furinhos ao fundo da minha cabaça, porque eu vou precisar passar arames aqui. Então, arames não, barbante, desculpa, confundi aqui. Mas olha só, se você não tem aquela ferramenta que é o ferrinho de solda, você pode estar utilizando a própria tesoura. Usa a tesoura para fazer dois buraquinhos ao fundo desse recipiente, que vai ser a nossa cabaça, certo? Então, ó, como esse aqui já está pronto, eu vou preparar só mais um aqui, para a gente poder ver como vai ficar. Um grande, que eu tenho aqui um maior já que está pronto, e tem um menorzinho que é esse aqui que nós estamos utilizando como demonstração. Então eu vou fazer aqui mais dois furos, certo? Então, estou preparando eles aqui. E pronto, já tenho dois buraquinhos para passar o nosso barbante. Agora sim, eu vou trocar esse material. Então essa é uma ferramenta que eu utilizei. Eu tenho em casa, eu uso somente para essa finalidade isso aqui. Então é mais fácil para mim. Você talvez não tenha esse mesmo material em casa. Então você vai poder estar fazendo uso da sua tesoura. Faz um furinho com a tesoura ou até mesmo com uma faquinha. Mas muito cuidado para não se machucar, para não se cortar. Crianças têm que estar com a ajuda de um adulto aí, ok? Então eu já tenho dois aqui. Tenho a minha extensão e eu vou utilizar outra ferramenta para finalizar essa minha cabaça aqui, que é um ferro de passar, como eu demonstrei para vocês. Então eu vou colocar ele aqui já para aquecer, tá? Eu vou só trocar a voltagem dele aqui, porque aquela minha ferramenta era uma 220, eu vou pôr com 127 e vou deixar ele aquecendo aqui. Por que eu vou fazer isso? Porque quando a gente recorta
a garrafa, ela fica com umas pequenas sobrinhas aqui. E essas sobrinhas ficam enroscando na camiseta, elas puxam fio, elas machucam, esfolam a barriga, então não é interessante. Como eu falei, se você não tem isso aqui, você vai poder utilizar a lixa. Como que você vai utilizar essa lixa? Pega essa lixa e passa o atrito nessa borda que está irregular. Então você vai esfregar aqui para tirar a irregularidade que ficou ali na borda do nosso recipiente, que vai ser a nossa cabaça. Lixando ela. Tirei. Ok. Ela está prontinha para uso. É rápido e fácil. E com o ferro, eu apenas aproximo e eu vou girando dessa forma. Esse aqui dá um acabamento muito melhor. Porque o que acontece quando eu faço isso? A bordinha, ela dobra para dentro ao aquecer. Não sei se vocês conseguem observar. Ó, mas a bordinha, ela deu uma leve curvada para a parte interna da nossa cabaça. Isso dá uma segurança maior. Prontinho. Acabei de fazer uso desses dois instrumentos que usa energia. Então eu vou retirar, também não vou usar mais, vou guardar aqui embaixo. Ok, temos a nossa cabaça. Último passo, barbante. Nós vamos precisar de um pedaço de barbante. Ele pode ser o mais grosso ou o mais fino. Eu dou preferência para esse que é mais grosso. A durabilidade dele é maior e ele também tem uma resistência maior. Então eu vou colocar da seguinte maneira. Vou colocar para dentro e vou novamente passar para fora. Vou tirar o barbantinho aqui, ó, para fora. Pronto. Olha o que eu tenho aqui. O barbante passou por dentro dos dois furinhos que nós fizemos com aquela ferramenta. Ou com a sua tesoura também, que também pode ser feito. Então eu vou amarrar aqui, ó, deixando aproximadamente de 2 a 3 dedos. Prontinho. Amarrei. Tá bem firme, bem interessante. Aqui. E esse excesso que sobra de barbante, você pode cortar com a tesoura. Retira ele lá com a tesoura. Pronto. Ok. Temos uma cabaça. Eu tenho outra pronta aqui, também vou montar ela para vocês verem como eu vou fazer aqui. É bem simples, ó. Rapidinho. Cortei o barbante, passei o barbante por dentro da cabaça. Vou passar ele aqui. Vou passar novamente aqui pelo outro furo. Opa, esse aqui enroscou. Ficou meio apertado. Ó, pronto. Agora eu vou amarrar ele na parte de dentro. Tanto faz se você amarra ele por dentro ou por fora. O importante é você deixar ele bem firme, tá? O nozinho ali dá sempre 2 a 3 nós para ele deixar ele bem firme mesmo. Aqui na parte interna é mais difícil de você conseguir amarrar. Na parte de fora é bem mais fácil de amarrar. Então, ó, tenho aqui, meu lacinho tá pronto. Vou fazer a mesma coisa, eu vou recortar aqui a sobra do barbante. Porque eu não quero essa sobra aqui, senão ele vai ficar feio, né? Não fica interessante. O que sobrou eu coloco depois aqui no cantinho e vou jogar no lixo. Eu posso fazer uso da tinta guache nesse exato momento. Por quê? A gente pode deixar ele transparente, não tem problema nenhum, mas ele vai ficar com uma estética muito mais legal, muito mais bonita, se você pintar ele. Então, ó, eu tenho várias cores aqui. Vou utilizar uma só para demonstração aqui. Vou pegar esse verde que eu tenho aqui. É um verde limão. E vou utilizar essa aqui para mim colorir ela. Pintar por fora não é interessante. Você vai lambuzar toda a sua mão, vai virar uma meleca, porque vai demorar muito para secar. Então, eu recomendo a todos a pintar por dentro. Pega o pincelzinho e vai pintando na parte interna dele. Vai fazendo alguns pontos, ó. Você não precisa pintar toda ela. Você pode deixar ela com algumas manchas apenas, da cor que você gosta. Ou você pode deixar ela toda colorida, como um arco-íris, apenas para ficar mais bonito e mais divertido também, né? Porque é divertido colorir. Acho que todo mundo gosta. É bem fácil de fazer.
Se você não tiver o pincel, usa o dedo. É uma tinta guache, você vai poder lavar rapidinho ali e não vai secar, não vai te sujar. E se sujar também é fácil de limpar. Pronto. Olha como ela ficou. Ficou com manchas verdes por dentro. Ficou da cor de um limão, bem verdinho, ó. Posso fazer mais ou menos. Vou deixar ela aqui. Não vou mais utilizar. Eu vou colocar aqui meu pincel num recipiente com água, para que depois eu possa lavá-lo bem aí e reutilizá-lo. Claro, você pode usar a cor da sua preferência. É rosa, é azul, verde. Ah, professor, mas eu não tenho tinta na minha casa. O que eu posso usar? Olha o que eu tenho aqui. Adesivos. Pode colar adesivos. O instrumento é seu, você pode pintar, fazer ele da forma que você quiser. Você pode colocar pequenos adesivos. Olha, eu tenho adesivos de bolinhas que combinam com o Natal que está chegando aí. Então, ó, eu vou colocar alguns adesivos nele aqui para substituir a minha tinta. Então, eu não tenho tinta, eu posso substituir. Eu não tenho ferro de passar, eu posso substituir pela lixa. Eu não tenho aquela maquininha de solda para fazer os furinhos, substitui pela tesoura, faz com a tesoura. Olha só. Tem pequenas bolinhas vermelhas que eu fiz com os adesivos. Pode colocar mais, o quanto você quiser. E esse é o primeiro passo. Finalizamos aqui com a nossa cabaça. Temos 2 cabaças já prontas. Vamos para o próximo passo? Com as nossas cabaças finalizadas, prontinhas, pintadas, eu vou deixar elas descansando ali e vamos para a parte da nossa verga. Como que a gente vai confeccionar? Que é o nosso cano de PVC ou aquele cano de eletroduto, que eu recomendo. É mais resistente, ele é mais forte, então vai ficar melhor o nosso trabalho com aquele cano. Eu tenho uma sobra de cano. Isso aqui eu já disse, é uma sobra de construção. Vocês, se passarem em frente a uma construção, chega lá, dá uma verificada, pergunta se não está sobrando um pedacinho de cano, que você quer fazer um birimbau, explica como é a situação. Eu garanto que vocês vão conseguir pedaços desse cano. Se você não conseguir, você pode estar comprando. Geralmente uma barra dessa ela vem com 6 metros. Então é bem grande, dá para você aproveitar. Como ela vem comprida, você vai precisar cortar. E aí entra a nossa serrinha. Como você vai cortar? Que tamanho que eu corto? Para quem que é o birimbau? É para uma criança? Então faça em um tamanho menor, de forma que essa criança consiga manusear esse instrumento. Não adianta você fazer ele muito grande, como um berimbau profissional aí, que vai ficar grande demais, vai ficar pesado, o som também não vai ficar bom, até mesmo pela questão da envergadura do material. Tá? Ele vai ficar mais mole, o som não vai ficar com tanta qualidade. Então eu tenho aqui essa verga aqui que é um pouco maior, é um tamanho bom também, ó. De braços abertos aqui, ela está quase a minha envergadura. Deve ter aproximadamente 1,60 m. Vou deixar essa aqui, não vou utilizar essa. Vou utilizar essa outra aqui que é um pouco menor. Tá? Eu já cortei ela no tamanho que eu gostaria. Então, após cortar, o que eu indico vocês a fazer? O uso da nossa lixinha novamente. Nós vamos lixar essa rebarba que fica, que sobra do cano ali. Então a gente lixa tanto por fora quanto por dentro. Então a gente faz uma boa lixada desse material, tira essa sobra, esse excesso que fica ali, até para fixar melhor os nossos tampões ali que a gente vai utilizar. Então, ó, fiz o uso da lixa, já está preparado. Se você quiser lixar toda essa estrutura aqui também para passar uma tinta nela, você também pode, vai ficar super maneiro. Temos agora o tamanho da verga que nós precisamos, já cortamos, já lixamos, então vem o segundo passo, que nós vamos conectar os pluguezinhos aqui. Então agora novamente é muito importante a ajuda de um adulto, porque nós vamos fazer uso desse material aqui, ó, da cola quente. Eu prefiro a cola quente porque ela seca super rápido, ó. Tem alguns pedacinhos aqui que já estão pingando, secando bem rápido. Então como que nós vamos fazer para aplicar? Após aquecido, nós vamos aplicar diretamente nesse tampão. Então você coloca em toda a lateral dele, ó. Você vai colocar conforme a sua necessidade, tá?
Eu coloco bastante que é para ele ficar bem preso. Coloquei ali, o que eu vou fazer agora? Eu vou conectar dentro do meu cano aqui, ó. Eu conectei uma pontinha. Sobrou aqui, não tem problema, ó, dá até para passar o dedinho aqui e tirar o excesso. Não tem problema nenhum, ó. Perfeito. Nós colocamos uma ponta, mas eu vou usar mais de uma ponta, né? Eu não vou utilizar uma só. Então eu vou virar e vou fazer o mesmo processo, eu vou repetir o processo do outro lado. Então eu vou pegar aqui novamente a cola quente. Deixa eu tirar aqui o excesso que caiu. E eu vou passar de novo aqui todo em torno do meu pluguezinho para conectar ele do outro lado. Eu vou colocar aqui uma rosqueada para espalhar bem a cola. E olha lá, está quase pronto. Temos aqui a nossa verga pronta para uso. Se você quiser, você pode fazer da mesma forma como nós fizemos com as cabaças. Você pode colorir. Pega seu pincelzinho, pinta da cor que você gosta. É verde, é vermelho, é rosa, da cor que você gostar. E eu vou deixar esse instrumento aqui secando mais um pouco para ficar bem firme aqui os nossos plugs. E eu vou pegar agora o nosso arame. Mais um passo do nosso berimbau. Então deixa eu limpar a nossa mesa aqui e eu vou pegar o arame. Vamos lá pro arame agora? Temos aqui a nossa verga. Temos aqui o arame. Nós vamos fazer uso dos dois agora. Então nós precisamos, primeira coisa, medir o tamanho da nossa verga com esse arame. E nós vamos precisar dessa ferramenta aqui, que facilita um pouco a vida. Eu geralmente não uso, não acho necessário. Mas eu vou fazer com o alicate, tá? Porque talvez você não vá conseguir fazer sem ele. Então olha só, eu vou medir o tamanho da minha verga. O arame não pode ficar do mesmo tamanho, ele tem que ficar um pouquinho menor. Por que ele tem que ficar menor? Porque nós vamos envergar esse cano. Então ele vai ficar numa posição curvada, como se fosse um arco. Então a gente precisa que esse arame seja menor. Vamos lá, eu vou separar bem aqui o pedaço do arame que eu preciso, uma boa porção dele, para podermos utilizar. Só que tome cuidado com esse arame, tá? Ele também fura, ele tem uma pontinha, então bastante cuidado. Primeiro passo, vamos fazer uma alcinha nessa parte aqui. Nós vamos fazer assim, uma dobra, e nós vamos enrolar aqui para fazer uma pequena alcinha. Deixa eu enrolar aqui e eu já mostro para vocês aí como é que ficou a minha. Ó, é isso aqui, ó. Conseguem observar? Tá bem próximo. Beleza, é isso aí que eu queria mostrar para vocês. Sobrou uma pontinha, você pode utilizar o alicate para retirar e depois finalizar aqui, ó, fazer um finalzinho mais legal para não ficar aquela pontinha para ninguém se machucar. Prontinho. Tenho aqui uma pequena alcinha que nós vamos utilizar para prender em uma das partes da nossa verga. Então eu vou abrir ele um pouco mais aqui com o alicate para ele encaixar bem em cima. E essa pontinha aqui que nós acabamos de fazer, nós vamos conectar aqui, ó, na parte de cima. E nós vamos medir mais ou menos até próximo do que a gente precisa para fazer a segunda alcinha aqui, ok? Então eu vou deixar aproximadamente 3 dedos aqui de distância. Conseguem observar? Eu vou recortar aqui agora o meu arame. Então agora eu já tenho um espaço legal. Deixa eu até tirar as cabaças, vou pôr uma de cada lado aqui para não me atrapalhar. E vou fazer o corte no arame aqui, porque eu já tenho o tamanho do arame que eu preciso. Cortei. Opa, ele até saltou, foi longe aqui, deixa eu buscar. Aqui. Prontinho. Então agora eu vou fazer a segunda alça dele. Nós vamos enrolar da mesma forma que fizemos a primeira alcinha. Então agora eu vou girando, torcendo esse arame para dentro aqui, para a gente prender ele. Torceu, prendeu, ficou firme, você pode ir lá e cortar aquela pontinha que sobrou. Novamente com o alicate, tá? O alicate ele dá uma ajuda muito boa aí nesse sentido de não se machucar.
Pronto, eu tenho a segunda alça. Eu vou abrir ele aqui um pouquinho mais, somente para poder fazer o encaixe lá naquela pontinha que nós utilizamos lá. E vamos lá. Primeiro passo, então, vou chegar mais próximo da câmera para que vocês possam ver. Eu vou conectar o meu arame com esse plug que eu fixei no nosso cano. O segundo passo é fazer ele chegar até o outro lado. Ele não vai chegar, obviamente, porque ele está menor. Então nós vamos ter que arcar ele, vamos ter que flexionar ele para poder arcar. Eu vou utilizar o meu joelho aqui rapidamente, só para fazer uma flexão e poder conectar a segunda ponta. Prontinho. Eu tenho aqui um arco. Esse arco, ó, ele ficou bem pouco arcado, não ficou muito torto. Se ele ficar muito torto, ele fica feio. Assim ele ficou bacana. Deixa eu vir mais para trás que vocês podem enxergar melhor aqui. Ó. Pronto. Eu tenho a verga e tenho a minha cabaça. Então agora eu posso conectar os dois. Essa alcinha aqui que nós deixamos é justamente para conectar ela aqui, ó, ao berimbau, a nossa verga. Dessa forma. Como a minha ficou pouco arcada, eu vou precisar apertar um pouquinho mais a minha cabaça. Então você vai regular de acordo com o que você envergar aí. Ok? Deixa eu só envergar um pouquinho. Envergar um pouquinho não. Deixa eu só soltar e apertar um pouquinho mais o meu barbante. Já soltei um pouquinho, agora eu vou apertar para ele ficar firme, para que ele não fique escapando novamente. Ó, novamente você pode ir lá e recortar se for o caso. Mas eu não vou fazer isso, porque eu quero que ele fique bem preso. Se você apertar demais, pode ser que ele não entre depois aonde ele tem que entrar. Então, olha só. Aqui eu tenho a minha cabaça posicionada e eu tenho já a simulação de um berimbau prontinho para uso, ok? Então, só para vocês sentirem como que fica o berimbau, eu vou retirar agora esse material daqui e vou colocar o restante para cá, que eu preciso, que é aquele dobrão, aquela pedrinha de jardim, juntamente com aquela baqueta que você vai precisar para trocar. Saiu um som? Tá aqui o nosso berimbau. Nós construímos um berimbau com materiais alternativos, tá? Com materiais recicláveis. Uma garrafa PET, que provavelmente seria descartada no lixo. Um cano de eletroduto ou um cano de água que foi sobra de uma construção que talvez também fosse descartado no lixo. E um arame que foi resgatado de um pneu velho que não seria mais utilizado, que iria para o lixo também. Então nós utilizamos aqui de pouquíssimos materiais e construímos um berimbau. Você vai ter um gasto aí de no máximo para fazer um instrumento desse aqui, se você tiver que comprar algum material, de R$15 no máximo. Que você vai ter que comprar esse plug, que você pode substituir por uma pequena estaquinha de madeira. Você pode tá comprando também o cano, que talvez você não tenha em casa. Você vai ter que comprar uma barra, deve custar aí de R$7 a R$12. Talvez o arame, vai pegar ali um pedaço de 1 metro, vai custar alguns centavos. Então sai muito barato mesmo para você construir um berimbau. E para você comprar um berimbau oficial, um berimbau padrão que se usa nas rodas de capoeira Brasil afora, você vai ter que desembolsar em torno de R$200 a R$120. Uma média, tá? Que varia bastante de região para região. E aqui nós temos um berimbau ecológico, barato e com baixo custo. Você ainda pode utilizar pintura em todo ele. Você pode pintar, deixar isso aqui colorido da forma que você quiser. Assim como eu fiz com a minha pequena cabaça aqui, que eu colori de verde. E olha só. E ficamos por aqui com mais uma aula do projeto Gingando para o Futuro, ok?
E essa foi a nossa última aula. Eu espero que nos vemos aí numa próxima oportunidade. E eu espero que vocês consigam realizar a confecção desse instrumento para vocês também estar praticando na sua casa, com os amigos, enfim, se divertindo como nós aqui na academia. Beleza, galera? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!